Boa tarde para o Brasil, boa noite para Angola, nossa querida África. Nós vamos falar, então, sobre a cidade digital estratégica e modelos, determinados assuntos que podem ser pertinentes também à África. E essa palestra, essa conversa está sendo gravada e será posteriormente também disponibilizada. Aqui tem um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Essencialmente, eu sou um administrador, já estamos aí há 36 anos trabalhando dentro da educação com esses temas pertinentes aplicados a cidades. Bom, aqui também eu deixo alguns contatos das minhas redes sociais para que, eventualmente, alguém tiver interesse nessas redes sociais, eu posso responder depois com calma alguns questionamentos. Então, diante disso, eu pretendo tocar em 5 tópicos, uma apresentação rápida para começar esse nosso diálogo, e uma introdução à cidade digital estratégica, uma teoria New Public Management, as temáticas municipais de uma cidade e a cidade digital como um conceito e como um modelo. E, a partir disso, estabelecer alguns diálogos aí entre nós e as perguntas que forem feitas tanto pelos brasileiros como pelos africanos. Então, aqui tem alguns livros que têm o tema e a gente começa, então, a falar sobre uma introdução à cidade digital estratégica. Tudo nasce na cidade. E é muito comum que as cidades sofram uma série de pressões, né, principalmente seus cidadãos, né, que requerem qualidade de vida, e também os gestores requerem uma ampliação das suas competências. Então, a partir do momento em que existe uma competitividade, existe uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida das cidades, e as cidades acabam tendo essa responsabilidade, a gente acha que é interessante que a administração pública, a gestão da cidade, tenha projetos. Dentre os projetos da cidade, como projetos sociais, projetos ambientais, projetos culturais, também tem projetos que nós podemos chamar de projetos de cidades e projetos de cidades digitais. E, no nosso caso, projeto de cidade digital estratégica. E esses projetos, então, eles devem envolver a gestão da cidade para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também devem envolver os servidores, ou seja, os trabalhadores públicos e seus respectivos governos nesses projetos. E, diante disso, então, a gente percebe que é muito difícil, não é comum no Brasil, e também pelos estudos que nós temos na África, de alguns projetos que a gente vem fazendo na África, as cidades africanas e as cidades brasileiras não têm necessariamente ou formalmente, como são as cidades de primeiro mundo, as suas estratégias. Não é comum ter projetos estratégicos, tanto no Brasil como na África, de acordo com as nossas pesquisas. E, ao mesmo tempo, também não há informações para tomadas de decisões adequadas e nem sempre os serviços públicos são também adequados ou que geram qualidade de vida. Então, a gente acha, acredita, pesquisa e faz projetos em cidades, à medida em que a gente tem projetos, especialmente no caso nosso, cidades digitais, ou projeto de cidade digital estratégica e seus subprojetos que eu vou apresentar aqui, pode-se, então, ter mais estratégias, serviços, informações, por meio também dos recursos da tecnologia da informação. Isso faz com que a qualidade de vida seja ampliada. Mas esses projetos de cidade digital estratégica, eles têm uma fonte, têm uma origem, que são nos estudos desta teoria, a teoria New Public Management. Essencialmente, essa teoria retrata que o que tem de positivo na iniciativa privada pode ser aplicado e adaptado na iniciativa pública e vice-versa. Nesse caso, essa teoria, então, que tem conceitos de empreendedorismo impregnados nela, que tem conceitos de gestão estratégica também nessa teoria,
faz com que o cidadão seja, entre aspas, um cliente. E o governo das cidades seria medido pelos próprios cidadãos. Isso requer, então, alguns princípios, como, por exemplo, a reestruturação da cidade, a reengenharia, a reinvenção, o realinhamento e a reconceituação da cidade. Esses conceitos e esta teoria New Public Management vem da década de 50 e ela se aplicou muito na década de 60. Então, já é uma teoria sedimentada nos países mais bem desenvolvidos e nas cidades também. Então, a teoria New Public Management possibilita que as cidades sejam desenvolvidas e divididas por meio de temáticas municipais, temáticas de cidade. Então, por exemplo, as temáticas, do ponto de vista do conceito, elas são chamadas de funções públicas. As temáticas municipais são as macroatividades presentes em todas as organizações, todas as cidades, todos os municípios, né? Então, a gente não pode confundir que a temática municipal seja um organograma, ou uma secretaria, ou um ministério de um país. Não são departamentos públicos. As temáticas são, essencialmente, funções públicas, como, por exemplo, toda cidade, né, mesmo as capitais, tem uma temática chamada agricultura, ciência e tecnologia, comércio, cultura, educação, energias, esporte, habitação, indústria, né, meio ambiente, lazer, dentre outras, social, urbana e rural. Essas temáticas, elas devem ser integradas, ou seja, quando se fala de educação, também se fala, está integrado a segurança, a cultura. Quando se fala de saúde, está a economia integrada, está a educação, o esporte. Então, essas temáticas que não são secretarias, que não são ministérios, e muito menos áreas, que tem algumas profissões e algumas formações que preferem chamar de áreas, nós chamamos de temáticas municipais. Então, quando se faz um projeto em cidade, se deve levar em conta também as temáticas de forma integrada. Agora, então, eu vou entrar mais especificamente no conceito de cidade digital e, especialmente, a cidade digital estratégica. Antes de falar de cidade digital estratégica, nós podemos falar o que não é cidade digital estratégica. Por exemplo, cidade digital, ponto final, só cidade digital nem sempre é uma cidade digital estratégica. A cidade inteligente não é a mesma coisa que cidade digital estratégica. Smart City não é a mesma coisa que cidade digital estratégica. E muito menos Creative City ou Green City ou inteligência pública. São conceitos distintos. Então, afinal, né, existe um conceito, principalmente no Brasil e na América Latina, e como consequência na América do Sul, América Central, e a gente percebeu nos projetos que são feitos também na África, em diferentes países da África, é que muitas vezes a cidade digital passa a ser apenas um projeto social, uma inclusão dos cidadãos na internet. E, lamentavelmente, em muitas cidades brasileiras, é também, entre aspas, uma política de voto, né, para as eleições. Agora, é bom lembrar que se nós convertermos ou traduzirmos a expressão cidade digital para o inglês, e aí seria digital city, quando a gente fala digital city nos Estados Unidos, já está incluído aí o conceito de cidade digital estratégica. Então, aqui é importante perceber, se nós olharmos o Brasil, a América Latina e também a África, quando se fala de cidade digital, ela é muito mais um projeto social de inclusão. Mas quando se fala na tradução digital city, nos Estados Unidos, em especial no Canadá, já inclui-se a visão estratégica que eu vou defender aqui. Bom, uma outra coisa importante, não é cidade digital estratégica, é o conceito de Smart City. Então, Smart City, mundialmente falando, tem dois grandes mundos. Um mundo da ciência, que é a da academia, né, e o outro mundo que é de software. Então, se nós olharmos desde a década de 70, né, existe a Smart City com as suas dimensões, com alguns fatores tecnológicos, institucionais e humanos. A ciência, a academia, estuda a Smart City como uma solução para as cidades, como alternativas para a cidade.
em todas as suas facetas ou temáticas municipais. Então, quando se olha a Smart City sobre a ótica da academia, ela é extremamente positiva, abrangente e facilitaria, então, a cidade e a sua gestão e a qualidade de vida dos cidadãos. Mas, quando se olha a Smart City com foco em software, que é público isso, né? Se começou na década de 80, quando teve a criação de personal computers e a própria IBM, que fazia mainframes, ela usou esse conceito de software de Smart City. Então, lamentavelmente, hoje, muitas vezes, quando se fala de Smart Cities, nós estamos falando de software. E aí não é o que nós vamos trabalhar aqui, não é o que a gente se propõe. Então, não é o foco no software e muito menos mercadológico. Então, existem outros conceitos paralelos que também não é o conceito que nós abordamos aqui de cidade digital estratégica, que é a Creative City, que também tem o outro conceito, que é o Green City. Então, são conceitos que não é propriamente o que nós trabalhamos como uma cidade digital estratégica. E ainda um último conceito que está paralelo, principalmente vem da administração pública, que é a inteligência pública, aonde então a inteligência pública soma, junta, aplica conceitos na cidade de inovação, de criatividade, de qualidade, produtividade, efetividade, perenidade da cidade e, entre aspas, a rentabilidade, ou seja, a sua sustentação financeira, com foco na modernidade, na inteligência competitiva e na gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é o conhecimento do cidadão para facilitar a gestão da cidade. Então, afinal, o que é cidade digital estratégica, que é o foco principal do nosso diálogo aqui? Sim, há um conceito formal de cidade digital estratégica. Então, do ponto de vista de conceito, primeiro, é a aplicação, sim, dos recursos da tecnologia da informação, hardware, software, telecom e gestão de dados, tecnologia da informação, na gestão da cidade, na gestão do município. Né? Para o nosso país, município é claramente uma cidade, e nem sempre na África, nos Estados Unidos e outros países, o conceito de cidade é igual ao município. Então, no nosso país, quando eu falar município, contempla a cidade, o urbano e o rural. Né? Então, a aplicação dos recursos da tecnologia na gestão da cidade ou do município e na disponibilização de informações e de serviços públicos aos cidadãos é o conceito que nós trabalhamos aqui. Então, o que é cidade digital estratégica? Quando você fala de projeto, é quando você aplica a tecnologia da informação e disponibiliza informações para tomada de decisões dos cidadãos e disponibiliza serviços públicos para facilitar, para ampliar a qualidade de vida dos cidadãos. Então, indubitavelmente, é um projeto muito mais abrangente de que oferecer para os cidadãos os recursos de telecomunicação e vai muito além de incluir digitalmente, socialmente, os cidadãos na rede mundial de computadores. E, por último, o que é fundamental entender num projeto de cidade digital estratégica? É que é um projeto que tem como base as estratégias da cidade, e a tecnologia é pano de fundo. Então, nós só teremos um projeto de cidade digital estratégica nas cidades quando nós tivermos as estratégias da cidade. Então, agora eu vou detalhar um pouquinho mais esse conceito. Então, quando se fala de um projeto amplo na sociedade ou no país, por exemplo, nós temos países, que é o caso da Índia, que tem uma política nacional de cidade digital estratégica. No caso dos Estados Unidos e no Brasil, tem políticas locais, não necessariamente tem políticas nacionais do ponto de vista do projeto de cidade digital estratégica. Mas como que nós defendemos? Nós dizemos que um projeto de cidade digital estratégica tem, essencialmente, 4 outros projetos. Dentre eles, então, o planejamento estratégico da cidade, com os objetivos e com as estratégias. Os objetivos são os alvos qualificados e quantificados de uma cidade. Por exemplo, construir um hospital até o ano D. Por exemplo, pavimentar tantos quilômetros de estrada até a data tal. Isso é um objetivo. E daí, então,
Para construir um hospital, quais são as estratégias? Para reduzir a criminalidade, um objetivo. Para ampliar a segurança, um objetivo, quais seriam as estratégias? Então, se faz um planejamento das estratégias da cidade. Um segundo projeto é um planejamento de informações da cidade, para que nós possamos ir muito além dessas bases de dados ou dos big datas. Quais são as informações que a cidade precisa para que os cidadãos e também os gestores possam tomar decisões? Esse seria o segundo projeto. E o terceiro projeto é planejar os serviços públicos para facilitar a qualidade de vida dos cidadãos. Serviços públicos como, por exemplo, marcar uma consulta médica antecipadamente, sem fazer com que o cidadão vá até o local específico. Matricular uma criança na escola. São serviços públicos utilizando a tecnologia da informação para facilitar a qualidade de vida dos cidadãos. E o quarto e último projeto, né, na contramão das Smart Cities, é a tecnologia da informação, o hardware, o software e a telecom. Então, observe que, primeiro, nós temos as estratégias da cidade. Segundo, juntamente com os serviços, nós temos as informações e os serviços. E, por último, o último subprojeto é, sim, a tecnologia da informação. Então, é muito importante esse entendimento aqui, que é a grande atenção que nós devemos ter. E aqui que eu queria compartilhar com os nossos colegas, professores, alunos e cidadãos africanos. As estratégias é o primeiro momento. Quais são as estratégias que a cidade tem para atingir os objetivos da cidade? Depois, quais são as informações que serão disponibilizadas para os cidadãos e para os gestores tomarem decisões? Observe que informação é diferente de dado e diferente de conhecimento. Então, não basta oferecer uma base de dados, tem que ter informações efetivas para a tomada de decisões. E aí, criar e disponibilizar serviços públicos por meio da tecnologia da informação, em que as pessoas possam, então, usufruir do governo, os seus serviços, com o seu conforto e com a sua qualidade de vida. E, é claro, para isso, sim, se aplica, então, a tecnologia da informação. Então, diferentemente de cidade convencional, que apenas coloca o cidadão na internet, e diferentemente da Smart Cities, quando, de uma forma equivocada, apenas o software, nós estamos na contramão. Diante disso, então, nós criamos alguns modelos para fazer esses projetos em cidades. Nós temos experiências vivenciadas na Índia, no Peru, nos Estados Unidos, no Canadá, e no Brasil também, e algumas iniciativas na África. Então, o primeiro modelo, ele teria esses 6 conjuntos que estão em vermelho: planejamento estratégico, o plano diretor, o plano plurianual, os sistemas de informação, de conhecimento e tecnologia, e esse modelo foi o primeiro que nós fizemos. Então, o planejamento estratégico teria as estratégias da cidade, o plano diretor frequentemente é mais físico-territorial, mas não limita-se só a isso, e o plano plurianual, no caso do Brasil, é o orçamento público. Os sistemas de informações são as informações sistematizadas para a tomada de decisões, e os sistemas de conhecimento são os conhecimentos humanos sistematizados, estruturados, organizados. Por exemplo, quando vai se planejar a agricultura, são os conhecimentos dos agricultores. Quando se vai planejar e vai estabelecer estratégias de segurança, são os conhecimentos das pessoas que trabalham com segurança. E aí a tecnologia da informação como um recurso. Diante disso, nós temos desde 2012 esse projeto estabelecendo, então, que primeiro teria o planejamento estratégico da cidade, dividido nas suas temáticas municipais: saúde, educação, agricultura, comércio, lazer, esportes, né? Mobilidade urbana, etc. E aí o planejamento de informações, que são modeladas as informações. E aí se criam sistemas com o conhecimento dos recursos humanos, ou seja, dos cidadãos, e, por último, se faz o planejamento da tecnologia. Então, de novo, o projeto e o planejamento das estratégias, das informações, dos serviços públicos, e depois o que precisa a cidade em termos de tecnologia da informação
para fazer esses projetos ser viáveis. Bom, na prática, né, como que a gente faz um projeto de cidade digital? Preciso fazer no país inteiro? Não necessariamente. Eu posso fazer como um todo num país, como há casos de países que têm um projeto nacional daquele país de cidade digital estratégica, mas também é possível fazer em alguns estados ou comarcas ou territórios ou distritos. Também pode se fazer em regiões, cidades. E aí eu queria chamar a atenção, porque a gente não pode esperar só do governo. Nós podemos fazer projeto de cidade digital estratégica nas nossas vilas, nos nossos condomínios, nos nossos prédios e até mesmo na nossa rua. Como, por exemplo, você pode ter uma Agenda 21, um projeto de saneamento. Na rua, você pode ter também um projeto de cidade digital, um projeto social, um projeto abrangendo mais temáticas municipais na nossa rua, nos nossos prédios, nas nossas casas, juntando, então, uma rua com casas, com prédios, é possível de fazer, então, os projetos de cidade digital estratégica. E aqui eu deixo a minha contribuição, porque se nós olharmos, existem na literatura, e eu também disponibilizo uma série de vídeos de como fazer esse projeto, os projetos propriamente dito, de projeto de estratégia ou planejamento estratégico, ou projeto de informações ou planejamento de informações e de serviços. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que ensinam passo a passo para fazer. Mas eu quero chamar a atenção de que quando nós fazemos um projeto, antes de sair fazendo o projeto, a gente pode trabalhar com um conceito de fase zero de projetos, onde nós fazemos a organização, a divulgação e, principalmente, a capacitação para as pessoas nesse projeto. Então, aqui eu sugiro 10 momentos ou 10 subfases. Conhecer a cidade ou a rua ou os locais que vai ser feito o projeto, entender as organizações públicas envolvidas, porque aí tem legislação pertinente, adotar um conceito desse projeto, definir objetivos desse projeto, uma metodologia, uma equipe multidisciplinar, multifacetada, pessoas, em especial, não só governos, mas cidadãos, quem entende de agricultura vai fazer o projeto de agricultura, quem entende de saneamento vai fazer o projeto de saneamento. Então, é um projeto com uma equipe multidisciplinar. Divulgar o projeto para convocar as pessoas a participarem do projeto e capacitar as pessoas para fazer o projeto. A nossa experiência, por exemplo, em muitas cidades, a gente pergunta para o cidadão qual é o problema e ele sugere, ele diz o problema, mas ele também, a gente pede, de qual é a sugestão? Então, nós capacitamos as pessoas, isso é muito, muito, muito importante. Lembrar que capacitar não é fazer curso nem dar treinamento. Capacitar é quem sabe mais capacita quem sabe menos. E muitas vezes o cidadão sabe muito, e isso é importante. E aí, número 9, o 09, definir instrumentos de gestão e montar um plano de trabalho. Então, esta fase zero, ela vem antes do projeto de estratégias, antes do projeto de informações e antes do projeto de serviços e muito, muito antes da tecnologia da informação. Então, mais uma vez, a gente disponibiliza por meio de vídeos, por meio de artigos, né? Eu tenho mais de 300 artigos que estão disponíveis e uma série de vídeos que falam especificamente desses projetos que eu comentei agora aqui, que não é o caso de dialogar detalhadamente para cada um desses projetos. Então, agora, eu passo a palavra, né, para algumas perguntas, né? Denilson, que queira fazer algumas perguntas, que é o gestor desse evento em Angola, e talvez alguma pergunta que o teu grupo possa mandar para você, que eu possa responder aqui, alguma pergunta pertinente, aí fique à vontade, então, para que eu possa responder aqui algumas perguntas. Denilson, por favor. Muito obrigado, professor. Já devo parabenizar a sua apresentação, foi esplêndida, mas, enfim, toda essa narrativa ficou muito claro que o conceito de Smart City está distante do conceito de cidades digitais estratégicas, né? Porque, em primeira instância, deu a notar que estaríamos a falar de Smart Cities, estaríamos a falar de cidades inteligentes, no conceito em que amplamente é divulgado nos últimos tempos. Mas professor, o que me vem aqui em termos de questionamento é temos os passos a observar para a implantação de um projeto de uma cidade digital estratégica,
mas eu queria saber quais são os elementos do estrangulador, por exemplo, para o contexto africano, onde temos cidades excessivamente culturais na perspectiva da crença, dos valores das pessoas, e essencialmente da forma como nós temos nosso perfil de interação social, né? Os africanos têm uma maneira totalmente diferenciada. Como é que podemos pegar esse projeto e adaptar ao contexto africano, tendo em conta esse elemento social, né? Uma outra questão que eu queria também trazer em discussão, e me parece que é a valorização do conhecimento. Para a África também, nós temos, ou conflituamos com dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento formal e o conhecimento informal, que na verdade os dois são formais, né? Mas formal na perspectiva de que é um conhecimento escolarizado, estatal, normativo, enfim, e depois temos o conhecimento informal, que é o conhecimento que é endógeno, conhecimento que é da nossa realidade africana, da nossa realidade cultural, né? E qual é o processo de gestão deste tipo de conhecimento quando se quer elaborar um projeto dessa dimensão? Também outro elemento que eu queria que o professor também observasse. O último elemento que eu queria também que o professor trouxesse em abordagem é, eventualmente, muitos estudantes já devem ter contato com esse projeto ou já devem ter adaptado nas suas investigações. Como é que se pode pegar nesse projeto, qual é a forma que o professor pode, nos aconselhar em levar esse projeto para uma discussão na academia, né, africana, por exemplo, em que o professor também se calhar pode participar e tudo muito mais, porque eu tenho colegas que estão a tentar entrar e vão entrar, alguns se não for a tempo poderão entrar, mas que estão interessados nesse tema e querem abordar qual é a disponibilidade que o professor tem em poder extensionar esse projeto para trazer uma discussão também para a África e tudo muito mais. Seria assim, em primeira instância, essas minhas inquietações. Ok, então eu vou responder, começar pela terceira. Nós temos aqui na PUC um grupo de pesquisa que chama Cidade Digital Estratégica e que ela forma alunos de graduação de iniciação científica, júnior, que tem na faixa de 12 a 15 anos. Ela também forma alunos de iniciação científica de graduação. Depois temos alunos de mestrado, né, que fazem um curso de 2 anos. Depois temos alunos de doutorado, que fazem um curso de 4 anos. E temos alunos também de pós-doutorado. Então, nós temos os alunos em todos os níveis. E todos esses alunos escolhem uma paixão, né, um tema que ele está apaixonado, que ele quer trabalhar, que está relacionado com cidade. Então, para você ter uma ideia, nós já formamos cerca de 150 teses, relatórios de pós-doutorado e dissertações e iniciação científica. Só em Cidade Digital Estratégica, nós temos cerca de 150 alunos formados, sejam pós-doutores, doutores, mestres e de iniciação científica de graduação e de ensino médio. Então, nós temos uma vasta experiência, essas 150 defesas estão disponíveis no nosso site, no mestrado e doutorado em gestão urbana, depois eu posso deixar aqui o link. Então, mas o mais importante é que eu tenho assim um orgulho de falar, é que todos os meus orientandos, que são esses 150, escolheram um tema paixão, e que esse tema paixão tem uma relação direta ou indireta com a cidade, né? Então, eu vou repetir, porque eu acho que teve uma queda aí, né, Denilson? Tive uma ligeira queda, mas já. Então, eu já vou repetir aqui. Então, nós temos, eu estava dizendo, em torno de 150 defesas de mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e alunos de graduação, e que todos esses mais de 150 trabalhos estão disponíveis nas nossas bibliotecas. Depois eu posso passar para você compartilhar aí com a sua comunidade em Angola. Então, mas o que é mais importante, que me deixa bastante orgulhoso, é que todos esses 150 alunos escolheram uma paixão, e esta paixão tem uma relação direta e indireta com a cidade. E agora, eu queria mostrar, então, para responder as outras duas perguntas, é que qual é a nossa experiência real, né? Nós temos juntando o Brasil,
e outros países, cerca de 500 cidades, muito mais de 500 cidades que a gente já trabalhou, e a gente percebeu teve alguns aprendizados. Então, o primeiro aprendizado é, sim, um projeto desafiador e amplo para se fazer na cidade, mas também pode se começar, como eu disse, pela rua, pelo bairro. E o foco, então, é na qualidade de vida dos cidadãos e na gestão adequada. E aí, como você perguntou, existem alguns fatores que são críticos de sucesso. Respondendo melhor a tua pergunta. Primeiro fator crítico de sucesso. As pessoas têm que entender o que é o projeto e tem que ter uma metodologia. Por isso que eu disse na fase 0 que tem que adotar um conceito, divulgar o conceito, capacitar as pessoas e ter um método de trabalho. Lamentavelmente ou não, tem que ter, como um segundo fator crítico de sucesso, uma vontade política, tem que estar na agenda do governo, seja do prefeito ou dos gestores locais. Tem que estar na agenda, senão a gente não consegue fazer isso. Agora, eu posso fazer só na cidade, para fazer na cidade tem que ter estar na agenda do prefeito, do político, do governo. Agora, para eu fazer na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, não há necessidade de ter o apoio da prefeitura ou dos governos. Terceiro item, que é exatamente o que você perguntou, em termos do conhecimento. Tem que ter a participação da sociedade, Denilson e amigos de Angola, é que se o cidadão não trouxer o conhecimento, seja formal ou informal, não há possibilidade. Eu vou dar um exemplo real. Quando se fala de segurança de cidade, que é uma das temáticas, ou agricultura, que é uma das temáticas, então você vai ter conhecimento formal de agricultura, mas você tem conhecimento informal de agricultura, e esses dois conhecimentos são fundamentais para se estabelecer as informações. Por exemplo, convencionalmente, a gente aprendeu de uma forma convencional, não está errado, eu não estou julgando, que dado vira informação e que informação vira conhecimento. Quando a gente faz esses projetos, é o inverso, é o conhecimento humano, formal ou informal, que é mapeado e depois esse conhecimento é modelado por meio de informações e num terceiro momento que ele vira dado. Então, é o conhecimento, a informação e o dado. Então, indubitavelmente, o conhecimento humano é fundamental. Então, um exemplo da agricultura, um exemplo de segurança. Quem que faria os projetos de segurança? Quem trabalha nas empresas de segurança, os governos, mas também as pessoas que trabalham com segurança, legal e ilegal. A gente não vai entrar no aspecto moral aqui, mas eventualmente um presidiário, um ex-presidiário também entende, tem conhecimento de segurança e ele é um cidadão e também esse conhecimento é fundamental. Então, esse terceiro item que eu estou compartilhando aqui, a participação da sociedade é fundamental com o conhecimento formal e informal que você comentou. E, é claro, tem que ter investimento do governo e, eventualmente, a gente pode buscar parcerias público-privadas. Mas como buscar investimento de parceria público-privada? Só por meio de projeto. Com os projetos e com os retornos dos projetos, você consegue, então, ter a parceria privada envolvida num projeto. E, por último, o último fator crítico de sucesso no nosso aprendizado, nessas mais de 500 cidades que a gente já trabalhou, é a capacitação e o envolvimento dos cidadãos, porque o cidadão pode ter uma capacitação em agricultura, mas não tem em saúde. Ele pode ter em saúde, mas não tem em educação. Então, é a capacitação constante, tanto dos cidadãos como dos servidores. E, por último, para concluir isso, quais são os resultados auferidos que a gente percebeu que podem ser aplicados também na África? Esse projeto vai gerar informações e vai facilitar a tomada de decisões. Sem dúvida, a cidade vai ser mais bem gerida à medida que tiver esse projeto. E o que é interessante, que os cidadãos, então, eles são cogestores também desse projeto. E, por último, amplia, sim, a credibilidade, a qualidade de vida, a confiança e, acima de tudo, a igualdade dos cidadãos e promove com isso, com esse projeto, uma transparência e uma democracia mais bem adequada. Então, penso que respondi as 3 questões, mas, por favor, Denilson,
se manifeste se eu dei conta dessas 3 questões e se você tem alguma outra questão para que a gente possa dialogar. Mas muito bom, professor, muito bom. Eu percebi e ouvi com muita atenção, mas eu ainda coloco uma questão que é muito marcante na realidade africana, na realidade africana, é a qualidade da democracia face ao projeto das cidades digitais estratégicas. Como é que nós podemos colocar esse barômetro da questão desse projeto, que é um projeto inclusivo, que é um projeto que promove a transparência, promove a igualdade, a equidade, versus qualidade da democracia, né? Versus a qualidade da democracia, como é que se pode coabitar, né, com essas 2 premissas, a qualidade da democracia mais o projeto das cidades digitais estratégicas, professor? Sim. A nossa, sim, ficou bom, ótimo, Denilson. A nossa experiência é que tem alguns projetos que você precisa, propriamente dito, de uma visão mais democrática quanto à política pública do país ou da cidade, sim. Mas, quando a gente trabalha com projetos de cidade digital, que não seja... Eu vou dividir em 2 grandes, como se fossem 2 grandes grupos. Uma coisa é você falar de um projeto de cidade digital estratégica do governo do país, de Angola como um todo. A outra é você falar de uma cidade inteira, ter o projeto de cidade digital de uma cidade inteira. E a outra, que é mais fácil de fazer e que é viável de fazer, e a gente tem feito muito isso, são projetos de cidade digital estratégica na nossa rua, no nosso bairro, nas nossas casas, eventualmente nos prédios. Estes, sim, são mais fáceis de fazer e independem de uma política pública democrática ou não. Porque aí é a junção dos cidadãos que vão fazer isso. Como, por exemplo, né, a dificuldade que nós temos aqui no nosso país também com saneamento básico. Então, projetos de cidade digital estratégica que prioriza o saneamento básico, a educação, a segurança, o esporte e outras temáticas municipais são, sim, mais fáceis de fazer na nossa rua, na nossa vila, no nosso bairro, nas nossas casas, se tiver vontade da participação dos cidadãos. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente reclama demais do governo, espera demais do governo e vai criando um perfil nosso de sermos cômodos, né? Só reclamarmos e não fazermos esses projetos. Então, nós temos casos aqui muito práticos e muito reais de que sim, tem projetos na rua, no bairro, na vila, nas casas que independem do governo, essa visão estratégica. Então, quais são as estratégias, os serviços, as informações para a nossa rua, para o nosso bairro? Isso é possível de fazer, sim, e independe do governo. E há casos, em algumas cidades que nós já trabalhamos, em que os projetos foram feitos independentes da prefeitura. Os projetos foram feitos independentes de qualquer uma ajuda política, foram feitos brilhantemente por meio dos cidadãos. Mas aí alguém tem que ser o líder e, como eu disse, uma equipe multidisciplinar com os seus gestores e patrocinadores para fazer esse projeto do ponto de vista da execução. Ok? Muito bom, professor, mas muito bom mesmo, muito bom. Ainda bem que há essa premissa da iniciativa privada ou da iniciativa do terceiro setor, que é das organizações da sociedade civil. Porque para um projeto, para uma realidade africana, eventualmente, já deve imaginar que, como em qualquer latitude, como em qualquer país, os impedimentos políticos, né? O impedimento do poder político, porque é um projeto que realmente traz algum diferencial competitivo em relação às outras cidades, aos outros municípios, porque melhora a fluidez, a acessibilidade, melhora a acessibilidade aos serviços públicos, melhora a forma como são formuladas as políticas, essencialmente na formulação das políticas públicas locais, que é um grande problema. Angola está a passar por um processo muito interessante. Estamos na fase da discussão do pacote autárquico para as autarquias locais, e um dos nossos desafios que nós eventualmente vamos ter é o desenvolvimento de cada unidade municipal, de cada município.
porque as autarquias trazem essa premissa de cada município ter o seu orçamento, cada município produzir as suas próprias políticas públicas. O que eu queria saber do professor é uma cidade digital estratégica. É possível implementar, por exemplo, no caso de Angola, num atual modelo desconcentrado, onde todas as políticas a nível do município dependem integralmente da administração central, ou é mais facilitado no processo de descentralização, quando efetivamente viemos a ter autarquias locais, professor? Certo. Bom, qual é a nossa experiência? São dois caminhos que vai depender daquela região, daquela cidade ou daquele espaço físico, por exemplo, de novo, uma rua ou um bairro. Então, por isso que é muito importante, Denilson e colegas queridos aí da Angola, fazer a fase 0 do projeto. É muito importante. Na fase 0 do projeto, se estabelece, então, a metodologia, um plano de trabalho, uma equipe, se faz um momento de planejamento, um momento de estruturação, um momento de capacitação, antes de começar a fazer o projeto. Então, para cada caso é uma fase 0. Nós não temos muito essa cultura de fazer projetos com fase 0. Então, quando a gente faz a fase 0 do projeto, a gente vai perceber se é mais fácil fazer com o apoio do poder público ou sem o apoio do poder público. Em ambas situações são viáveis. A gente tem experiência fazendo projetos com apoio público, do poder público, governo e etc., e projetos sem o apoio do poder público. Agora, o que é importante é que nós, cidadãos, façamos esse projeto. E também, nós aqui no Brasil e provavelmente na África, a gente não tem muita cultura de fazer projetos. A gente tem uma forma de sair fazendo as coisas e não fazendo o projeto. Então, esse tipo de trabalho, na cidade, tudo tem que ser projeto. E todo e qualquer projeto se faz iniciando pela fase 0. Então, alguns projetos, na experiência que nós temos, nós levamos 2 horas para fazer a fase 0. Outros projetos nós levamos 2 dias, outros 2 semanas, outros 2 meses. E há casos em que a gente levou 1 ano fazendo a fase 0 do projeto, para depois começar a fazer o projeto. Então, a fase 0, de novo, é um momento de organização, de estruturação, onde nós conhecemos o local que será feito o projeto, quem vai trabalhar nesse projeto, quais são os apoios financeiros, sociais nesse projeto, quem é a equipe, qual é o método, qual é o objetivo, qual é o conceito, quais são as temáticas que serão abrangidas nesse projeto. Então, Denilson, o segredo está na fase 0 do projeto. Essa é a nossa experiência. Só feito a fase 0 é que a gente pode responder na realidade que tem as organizações e as organizações públicas envolvidas, poder público, etc., e governos, e principalmente os cidadãos. Entendeu? Respondi adequadamente? Muito, perfeitamente. Já estamos mesmo no fim, porque já estamos a quase 1 hora de conversa. Por mim, ficaríamos aqui. Mas uma outra questão, se calhar, já para finalizarmos a nossa conversa, assim, em termos sistemáticos, quais são as reais vantagens em termos materiais, né, de uma cidade digital estratégica? O que é que o cidadão ganha com um projeto desse, implementado numa cidade? Excelente. O que é que pode melhorar na qualidade de vida, no bem-estar do cidadão? Bom, tem algumas coisas que a nossa experiência e os projetos nos trouxeram como o resultado propriamente disso, que são esses que eu estou mostrando agora nesse slide aqui. Quer dizer, à medida em que a cidade ou a região ou aquele local tenha definido quais são as estratégias, você vai trabalhar junto com aquelas estratégias. E, eventualmente, você pode mudar de local. Então, se aquele local não tem estratégias claras, ele vai ter uma tendência, uma vocação, e você não faz parte, não faz sentido estar naquele local, você pode mudar ou as estratégias ou mudar de local. Isso é uma vantagem real. Então, eu acompanho, eu sei que esse local será assim, tem uma estratégia assim. Então, eu olho para o futuro e percebo aquele local e aí faço a minha análise. Eu quero ou não permanecer nesse local.
E se eu quiser permanecer nesse local, eu tenho que ou mudar essas estratégias ou me adaptar a essas estratégias. Segundo, o cidadão tem informações para tomar decisões, porque a gente não toma decisões sem informações. Terceiro, eu me sinto um participante, eu sou um cogestor daquele local. Quarto, eu tenho uma qualidade de vida melhor, porque eu, respeitando as limitações da internet, eu posso marcar uma consulta da minha casa, do meu conforto usando a internet, sem precisar ir ao local, ao hospital. Eu posso matricular um filho do conforto do meu lar. Então, os serviços públicos que são oferecidos e organizados são inquestionavelmente resultados reais de um projeto desse. Efetivamente, amplia-se a qualidade de vida dos cidadãos e o sentimento de pertencimento, o sentimento de satisfação e de orgulho daquele local. E, claro, a qualidade de vida significa uma saúde mais adequada, um bem-estar mais adequado. Esses são os resultados efetivos de um projeto de cidade digital estratégica aqui no Brasil e provavelmente aí na África também, porque somos muito parecidos do ponto de vista social, econômico, muito parecidos. O Brasil tem algumas diferenças, mas somos muito parecidos em termos de país. Muito bom, professor, muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, devo aqui exteriorizar aqui o meu total agradecimento, porque eu já venho há anos a seguir o professor. O professor não tem a mínima noção, mas desde a minha fase do mestrado, enfim, porque as suas investigações acabaram por me impulsionar. Eu estou numa investigação sobre governança judicial. Na verdade, a proposta é trazer uma nova forma de administração no judiciário, onde valoriza o acesso da informação e do conhecimento, das outras formas de se fazer justiça e da justiça formal. No fundo, esse conceito que eu desenhei, que eu projetei, eu inspirei-me na cidade digital estratégica. Ótimo. Que sim, está na perspectiva da gestão municipal, mas eu levei para o judiciário. Como é que podemos tornar o judiciário acessível? O cidadão está no conforto da sua casa, poder, ótimo. sim, poder acompanhar o seu processo, do advogado ter acesso ao seu processo, ao processo em que ele está a litigar, em que ele tem o seu cliente, do próprio juiz poder aceder o processo em que ele julgou alguns anos atrás ou algum período, ou aceder a outros processos que tenham até algum tipo de similitude. Mas isso tudo não só é só na perspectiva de se fazer uma base de dados, não é só a base de dados, é que se também tenha acesso a conhecimento através da partilha da informação, né? Porque cá em África temos, por exemplo, a questão da justiça tradicional, né? Ou a costumeira, né? A indígena, daqui a local. E a minha ideia é que se valorize também o conhecimento judicial dessa forma de administrar a justiça e que se incorpore ou que pelo menos venha a coexistir com a justiça formal. Então, é um projeto que eu desenhei, que estou a lutar com esse projeto desde o mestrado, estou a levá-lo para o doutoramento. Há pessoas até que me aconselharam que eu devia ter levado esse projeto no Brasil, porque se calhar ia procurar o professor Rezende para me orientar de como é que podíamos desenhar um projeto com essa dimensão, levar a cidade digital estratégica para um conceito de administração do judiciário, né, para facilitar o acesso, a partilha de informação e de conhecimento, e como é que podemos desenhar esse projeto. E aí vem uma questão muito interessante, ainda bem que o professor hoje teve mesmo esse modelo de aula, a importância da fase zero do projeto, do contexto, do olhar para a realidade, como é que é, e como é que podemos efetivamente implementar o projeto. Eu estou muito grato, professor, não sabes o quanto me engrandeces no meu crescimento intelectual e acadêmico. Este vídeo vai percorrer, eu sei que vai percorrer por muitos telefones, porque os colegas ficaram meio que perdidos, porque não estamos nas minhas redes sociais habituais, mas mesmo assim, ainda bem que temos o vídeo. Professor, por favor, disponibilize o vídeo, porque os colegas estão interessados em querer saber essa abordagem interessante da nova gestão pública, da New Public Management, que é uma das premissas interessantes que hoje
a gestão municipal chama para si, a nova administração pública chama para si, e eu estou grato, muito grato. Primeiro, porque o professor foi fácil, muito acessível, de uma humildade ímpar, de poder aceder a um convite de um africano que simplesmente queria simplesmente aprender com um mestre brasileiro. Isso é muito bom, dessa proximidade dos povos, mas não é só uma proximidade política que estamos habituados, mas uma proximidade também acadêmica, que é isso que vai fazer com que o Brasil nos ajude a desenvolver, e Angola, com a sua experiência africana, também possa transmitir algum tipo de valor ao Brasil. Professor, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, e que venhamos a ter uma outra oportunidade, porque ficou um tema, você sabe que tem um tema aí que não fomos abordados, mas também fica o convite de Sim, que vamos tão logo fazer outras. Olha, Sim, Denilson, mas fica... Sim, professor. eu agradeço. Mas fica o convite, professor. Claro. Sim. Mas fica o convite de nós criarmos condições do professor dar essa magna aula presencialmente. Eu ainda vou fazer todo o esforço nos próximos tempos de trazer o professor, de trazer esse teu conceito para Angola, para a África, e dizer que é possível melhorar a qualidade da gestão das nossas cidades, dos nossos municípios. Professor, muito obrigado de coração. Bom, então eu agradeço a sua gentil palavra aí de usar essa expressão que eu sou uma pessoa humilde. Para mim isso é muito importante, porque eu tenho um carinho, como havia dito, pela África. Eu tenho a minha ancestralidade, ela é africana, embora eu esteja aqui num outro momento agora, mas tenho certeza absoluta dessa minha ancestralidade africana. Tenho o maior orgulho e o maior prazer em ajudar aí os meus co-irmãos. Então eu deixo aqui, né, o meu telefone para o WhatsApp. Eu deixo aqui o meu e-mail e minhas redes sociais, e reitero aqui, né, finalizamos essa live dessa forma, e agradeço mais uma vez essa possibilidade de trocar essas ideias, e sim, faremos outras oportunamente, e espero então que esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês possa ser também compartilhado com outras pessoas, e que isso seja efetivamente adequado. Muito obrigado, Denilson, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Encerramos, então, essa apresentação e essa live com a perspectiva de disponibilizar todos esses meus contatos e também a um futuro atendimento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Estamos juntos. Muito obrigado.